Aquáticos! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve e hoje tá mais aquático, hoje tá mais azul, hoje tá tudo azul, Adão e Eva no paraíso. A gente tá gravando aqui um baita de um programa, dando continuidade aqui a uma programação especial em que a gente está trazendo uma comunicação em formato de serviço aqui, trazendo para você atualizações importantes para você que é de Cachoeiro e região, ou para você que é de qualquer lugar do Brasil, quer conhecer um pouco mais como é que funciona o sistema de tratamento, abastecimento e capilaridade de água da sua cidade, do seu município. A gente está trazendo aqui um super profissional para falar desse tema. Ele que é gerente comercial da BRK Ambiental aqui da unidade Cachoeiro Itapemirim, Espírito Santo, mas certamente o que ele vai falar aqui está compatível com muitas outras unidades da BRK pelo Brasil aí, e se a sua concessionária não é BRK, alguma coisa bacana você vai aprender aí também. O importante é você estar sintonizado com a gente, porque a gente está trazendo os 4 elementos aqui, ó. O ar, a gente tem um programa do Voo Livre, já fizemos o programa do Voo Livre aqui, né? O terra, já fizemos pedra, né? Nosso negócio é pedra. O fogo, a gente já trouxe os bombeiros aqui, né? A gente não trouxe os bombeiros aqui? Falando bombeiro, e hoje nós estamos falando da água. Faltava o 4º elemento para completar aqui a chama do nosso projeto aqui de falar dos recursos naturais. É muito importante receber aqui. Eu estou com ele, Flávio Galindo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Brunão. Muito obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês. E água e pedra tem tudo a ver, né, cara? Tudo a ver, cara. Tem até aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Mas estamos aqui para tentar contribuir o máximo possível. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e tirar as dúvidas. É um assunto que é de utilidade pública, né? Não tenha dúvida, a gente tem esse cunho aqui, a gente está sempre promovendo, de alguma forma, uma parada que eu acho legal aqui. A gente tem um quadro que a gente chama de Pioneiros da Pedra. Eu tenho tentado trazer aqui, cara, os caras antigos, né? Pra gente contar as histórias, porque isso é memória, pô. Isso é memória, a gente precisa registrar as memórias de um setor pujante. Se hoje a gente tem uma cidade em torno desse rio aqui, grande parte, eu não vou ser leviano em precisar percentual aqui, mas grande parte da receita, da renda que vem para o município, ela advém de uma economia forte, pujante, industrial, que é a nossa. E certamente sem água a gente não faz nada, e a BRK tem muita parcela positiva de contribuição nisso. E você que está em casa, que é empresário, já pensou nisso tudo aí? Na sua conta de luz, como é de água, o que você faz? Como é que você faz para otimizar o uso dos seus recursos hídricos? A gente trouxe um baita profissional aqui, ele faz a gestão comercial, expansão e toda a área de cobrança também, está com você? Também. Então, muito bem. Então, a gente vai informar um pouco, tem novidade por aí. Tá chegando um negócio de um aplicativo, a BRK está entrando na área da tecnologia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, não sem antes de falar, Flávio, um pouquinho do seu histórico na BRK. Qualquer um capixaba aqui, cachoeirense, vai notar que você tem aquele sotaquezinho puxando pro nordestino, né? É verdade. Fala um pouquinho das suas origens e como é que foi a sua trajetória profissional que te trouxe até aqui. Vamos lá. Sou natural de Maceió, Alagoas, né? Ninguém percebe, né? São 3 perguntas que me fazem quando eu tô aqui em Cachoeiro. Eu abro a boca, todo mundo pergunta de onde eu vim e o que é que eu vim fazer aqui em Cachoeiro e como é que eu vim parar aqui. Então, assim, Cachoeiro é uma cidade que abraça, né? As pessoas de aqui são maravilhosas. Tem quanto tempo que você tá aqui? Tem 3 anos que eu tô aqui em Cachoeiro. Já sou um cidadão cachoeirense, reconhecido pela nossa Câmara Municipal de Cachoeiro. Tive esse prazer, né, de hoje realmente ser um cidadão daqui de Cachoeiro e amo muito essa cidade, apesar do pouco tempo que aqui estou. Mas são 5 anos, né, que eu estou aí no saneamento, eu venho do mercado concorrencial, acabei chegando aí no saneamento meio que por uma necessidade ali de estar perto da minha família, né, numa vaga que apareceu lá em Maceió, também numa concessão da BRK, uma concessão ativa, muito parecida com Cachoeiro. Maceió também é BRK? Maceió também é BRK. Maceió é região metropolitana. Uhum. E aí conseguimos construir a carreira. Em 2021 eu estive aqui em Cachoeiro de maneira despretensiosa para fazer a implantação do sistema. E calhou de 2023 eu chegar aqui de maneira definitiva para assumir esse desafio aqui em Cachoeiro. Cachoeiro é uma cidade que hoje é uma referência, né, em saneamento a nível Brasil, né? São indicadores
fora da curva, né, que nós temos. A concessão já tem mais de 26 anos, então vem trilhando um caminho muito diferente, né, do saneamento quando a gente analisa a nível Brasil, né? É uma cidade universalizada e, obviamente, a gente tem diversos desafios, mas o principal desafio que a gente tem na área comercial é criar essa proximidade com esses grandes clientes que nós temos aqui em Cachoeiro, principalmente na área do mármore e do granito. São clientes que realmente precisam ter uma proximidade. Hoje a gente viu já tecnologias, eu tive recentemente até lá na Petros, recentemente, vi ali uma parte onde você utiliza água para fazer alguns cortes nas pedras, né? E ter essa proximidade com esse setor, ter essa proximidade com o empresariado cachoeirense é, de fato, um foco que a gente quer ter agora, criando uma carteira de clientes mais especiais para que a gente possa, de fato, avançar aí nesses setores. Agora, eu sei que você é da área comercial, não é da área técnica, não quero abusar aqui te colocando em saia justa, mas eu acho que você, como está dentro do projeto, do processo de uma maneira mais inteirada, né? Porque eu já gerenciei departamento comercial, a gente acaba sendo curioso, o cara que entende de tudo. Especialista, né? Em tudo, né? Muito bem. A gente sabe que aqui a gente tem uma peculiaridade, que a gente está no meio da bacia hidrográfica do Itapemirim, né? A nossa região ela é muito pujante em recursos hídricos, né? A gente recebe toda a demanda que desce ali do Caparaó, né? Rumo ao litoral, ao rio. A nossa bacia ela é uma bacia muito cheia d'água, né? Falando como um leigo, né? Depois você conserta as minhas falas aí. Mas o fato é o seguinte: então você vê um rio caudaloso como o nosso, ou caudulento, não sei a palavra certa aí, um rio constante, né? Caudaloso, né? Caudaloso, então é caudaloso, caudulento, caudalento. Você entendeu? Um rio que tem muita água. E é um rio constante, a gente não tem períodos. Você chega, por exemplo, lá no próprio Rio Doce, que chegou a ser um dos maiores rios do Brasil, ainda é, né? Mas você tem período de seca abrupta lá que fica um fiozinho só de água passando ali. Cachoeiro, com exceção de períodos gravíssimos de seca, que já tem muito tempo que não acontece, raramente acontece isso, do rio ficar muito fraco. Mas todo o nosso entorno, as serras, a gente está num vale, né? O Cachoeiro é uma cidade de vale. Então ela recebe todo um despejo de água que vem das montanhas ao nosso derredor. Você acredita que, por conta disso, a nossa relação com a água ela é privilegiada e isso possibilitou ao longo do tempo a gente ser essa referência em beneficiamento de água, saneamento como a gente é? Não, perfeito. Suas palavras são muito felizes, Bruno, quando você fala dessa riqueza que a gente tem, que é a bacia do Rio Itapemirim, né? Hoje é um rio que tem uma vazão constante, é um rio que mesmo nesses momentos onde existe uma escassez hídrica, é um rio que recupera rápido e que mantém uma vazão ali que você consegue. Você tem ideia, colocando números aqui, a gente tira menos de 1% da vazão do rio para poder alimentar toda a cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Então é um pequeno percentual de tanta água que o rio nos dá para que você possa ali alimentar. Obviamente que só o rio ele é um fator muito importante para que você tenha disponibilidade hídrica. Mas existe um segundo fator, que é um fator de engenharia, que vai muito do investimento, que é de você desenhar todas as estruturas de redes para que você possa não só levar água com quantidade, mas levar essa água com qualidade. E não apenas isso, você manter uma delinearidade, uma mediana ali de pressão dentro desse sistema, para que você não tenha vazamentos de maneira abrupta, para que você não tenha momentos onde você tenha escassez, mesmo tendo água no rio, você tem escassez porque a rede está despressurizada. Falha, tá né? sem água, Falhas. você está com falhas. Então, esse investimento é onde a BRK, de fato, adentra com muita expertise, né? A BRK vem investindo nessas redes de abastecimento, não somente nisso. Hoje nós temos uma das menores perdas do Brasil porque a gente investe em distritos de medição e controle. O que são isso? São áreas onde a gente consegue controlar a pressão de entrada para que você tenha uma rede com menos força. A água ali, a todo momento, ela fica tentando sair da tubulação. E você tem alguns locais onde você regula você tranquiliza essa água para que ela consiga chegar na casa do nosso usuário de uma maneira forte, para que suba a caixa d'água, mas não de uma maneira tão forte a ponto de estourar romper as tubulações. Mas falando ainda um pouquinho sobre a característica aqui de fornecimento de água,
Isso é um fato curioso, se deixar a gente conversa até amanhã aqui, de tanto que eu gosto disso. Mas, por exemplo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Maceió, que é a sua cidade natal, que você trabalhou, que você ingressou na carreira de fornecimento, tinha algumas áreas lá que foram afetadas, alguns bairros que tiveram aquele problema de afundamento, não foi isso? Exato. E, consequentemente, não tem como a gente não pensar nisso. Isso era uma curiosidade que eu sempre tive. A rede tubular tá embaixo. Exato. E isso gera estresse na rede, isso gera problema. E aí, por outro lado, o cachoeiro, por mais que tenha o problema de vencer os morros, também tem os morros que ajudam a descer também. Então, nesse sentido, nesse contexto, essas realidades tão distintas, você consegue notar, quando você comparando a sua experiência lá, que algumas diferenças geográficas e tal. Cara, fala um pouquinho sobre isso. O que dá para você marcar pra gente? Muitas diferentes. A topografia de cachoeiro é algo singular, né? Assim, cachoeiro, ele não é apenas um desafio para o saneamento, como ele é um desafio para a construção civil, né? Assim, o engenheiro que faz uma obra aqui, faz uma obra em cachoeiro, ele faz uma obra em qualquer lugar do Brasil, certamente, com tranquilidade. É igual dirigir, meu irmão. Dirigir aqui, cara. Então, assim... prova universal de... O saneamento, ele é muito diferente. Mas é uma cidade muito plana. Você tem 2 platôs, uma cidade alta e uma cidade baixa. Então, a dificuldade de Maceió hoje é assim, você tem uma escassez hídrica lá, você não tem mananciais que você está explorando ali com a quantidade de água, a oferta que a gente tem aqui em Cachoeiro, por exemplo. Pega São Francisco ali, não, né? Não, você pega 2 bacias, Saúde e tem um outro rio chamado Pratagi. São rios que ficam na capital, né? Entendi. E aí, essas 2 bacias você não consegue assim atender como você tem uma quantidade de água disponível aqui no Itapemirim como nós temos. E, obviamente, a gente tem esse desafio, que é o desafio de engenharia, de você vencer esses morros, de você controlar essa pressão e etc. Mas é algo muito mais fácil quando você tem o produto, né? Quando você tem a disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica, você conseguir captar água no rio e tratar. Você tem mais tempo para pensar na engenharia, porque senão você fica pensando na engenharia, né? Não é verdade? Exatamente. Brunão. Oi? O exemplo que você deu lá de Maceió foi a empresa Braskem, que estava explorando salgema e abriu umas cavernas debaixo da... Sim, é a exploração de gema lá, mas salgema. Salgema. Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, o próprio solo, né? Se extrair alguma coisa, ele é um solo de extração, então Ele é um solo arenoso, arenoso, né? Arenoso, por exemplo. Você tem ideia, lá em Maceió, você vai fazer uma obra perto da região mais próxima ali da orla, você cavou ali 2 metros, você vai ter lençol freático, né? Então, assim, você tem um desafio muito grande ali de você drenar lençol e etc. Diferente do que você tem aqui em Cachoeiro. Cachoeiro você vai ali fazer, você vai encontrar rocha, né? Então, você tem desafios aí diferentes. Mas eu te falo que o trabalho que foi feito aqui em Cachoeiro ao longo do tempo, e aí você falou um ponto importante, sabe, de reconhecer a história, né? Aqueles que vieram antes da gente fizeram todo esse trabalho acontecer, tiveram diversos outros profissionais. Você entrevistou a Drica aqui, que é uma profissional que tem muito tempo de casa, conheceu muito bem essa história. E todos esses profissionais fizeram com que isso acontecesse aqui em Cachoeiro. Então, venceram diversos desafios que muitas cidades aí ao longo do Brasil, com cenários muito parecidos com Cachoeiro, de disponibilidade hídrica, de riqueza, não conseguiram vencer. Legal, bacana, né? Importante a gente registrar isso, cara, porque... a gente tem uma autoavaliação, né? Uma auto cobrança muito forte, né? A gente tem muitas cobranças, mas eu que, como você, rodei muito o Brasil, especialmente o Nordeste, trabalhei em Maceió. Um beijão pro meu amigo Carlos Jorge da Gramal. Como é que é o nome daquela rodovia? Menino Jesus? Como é que é? Marcelo, Jesus Marcelo. Menino Marcelo, a galera de Maceió lá, meus amigos. As empresas granditas lá ficam todas na Jorge, querido Jorge também. Então, eu rodei muito o Brasil, cara, e eu via muitos lugares, especialmente no Nordeste, uma água que chega da torneira salobra, uma água que chega com muito ar. Quantas vezes cheguei em hotel... Exato. Não tem, aí falta, não sei o que lá. E aqui a gente tem uma constância absurda, cara. É assim, lógico que tem pontos de melhoria, sempre terão. Mas em linhas gerais a gente vê um abastecimento muito satisfatório. Eu concordo, Bruno, e vou além, assim, naturalmente eu vejo assim, o cachoeirense ele é uma pessoa muito conformada. Eu acho que talvez, dada essa
situação aqui em Cachoeiro, onde você tem muitas empresas grandes que fazem realmente as coisas acontecerem aqui, faz a economia girar, você tem movimentos como o Messes aqui do sul do estado, que junta empresários ali, você tem uma cadeia econômica muito forte. Naturalmente, o pensamento do empreendedor é muito de tá sempre inconformado, tá sempre buscando mais. Então, eu vejo que o cachoeirense ele tem essa mentalidade. Isso é bom porque eleva o nosso nível de serviço aqui em Cachoeiro. De cobrança, né? Mas quando você analisa, você coloca em base comparativa, você comparando laranja com laranja, hoje Cachoeiro, de fato, ele figura num cenário em relação aos indicadores de saneamento, coisa assim que você... É uma cidade de primeiro mundo quando você visualiza os nossos indicadores de saneamento aqui. É algo muito invejável para outras cidades, inclusive mais ricas que a nossa. Se você for analisar aqui, estamos aqui do lado de Vitória, capital, onde você vai ali no canal e você vê esgoto ali a céu aberto. Você vai ali no nosso rio Itapemirim, você passa lá, tá o pessoal pescando, você vê o biguá pescando seu peixinho ali, você vê um rio com vida. Um rio revitalizado. Muito bem, agora Flávio, são muitos os desafios, nem tudo são flores, né? Tem pedra nesse rio aí também, né? E você, com um camarada experimentado, primeiro eu queria perguntar uma coisa. Tem algum dado lá, você tem acesso a isso? Dá para a gente mensurar quantos % da água tratada é destinado para o mercado residencial e comercial e quantos o industrial? Tenho. Hoje em Cachoeiro, em torno de 89% da água ela é destinada para uso residencial. Então, o impacto é muito pouco, né, cara? Muito pouco do industrial, porque eu achava que o número fosse mais igualitário. Quando você vai... Isso é analisando em economias, né? Quando a gente analisa volume em si, o volume que é destinado para o comercial, ele é um volume cerca de 20% menor versus a média, 20% maior, perdão, quando a gente compara com a média residencial, de volume, né? Entendi. E ao longo desse tempo, cara, e você está aqui já há 3 anos, né? Isso. E 3 anos você já tem um comparativo histórico, né? Já dá para, fora aquilo que você recebeu desde a sua chegada. O que você consegue pontuar historicamente falando, de evolução? Como é que você apresenta assim, poxa, a BRK era isso e hoje é isso, o nosso sistema era dessa forma, a gente já evoluiu para isso. O que dá para a gente montar um panorama para quem está em casa aí, acompanhar isso? Cara, a BRK é uma empresa que ela vem se reinventando ao longo do tempo, né? A gente tem como uma cultura muito forte a eficiência, né? Obviamente o ingresso no digital é algo que a BRK tem fortalecido muito, não apenas no digital, que a gente fala no digital de atendimento ao cliente, mas também no digital operacional. A gente tem alavancado, por exemplo, aqui em Cachoeiro, iniciativas como telemetria de medidores, onde a gente pode fazer a medição, por exemplo, uma medição inteligente à distância. A gente consegue ver, por exemplo, cenários de vazamento antes deles acontecerem, até para poder pontuar isso para os grandes clientes que nós temos tratado. Então a gente tem investido muito nisso. Pra você ter ideia, esse ano a gente vai fazer telemetria de 280 grandes clientes, shoppings daqui da nossa cidade, alguns grandes consumidores, grandes edifícios. A gente vai conseguir acompanhar melhor o perfil de consumo desse cliente, vamos acompanhar melhor como esse cliente está fazendo o consumo da água e até poder dar uma consultoria para ele, como é que ele melhora, como é que ele se torna mais eficiente. Isso também nos ajuda operacionalmente a melhorar a eficiência onde a gente aloca os nossos serviços. Na área comercial, além do processo de leitura, nós também temos o processo lá de cobrança e também temos o processo de alguns atendimentos, como, por exemplo, validação de padrão, aquele novo cliente que quer entrar na nossa base, quer fazer uma nova ligação de água, a gente vai até o cliente para fazer essas validações. E essas tecnologias, por exemplo, como a inteligência artificial que a gente tem utilizado hoje, tem feito nos dado ferramentas para poder antecipar, por exemplo, determinadas ligações. Qual é o bairro que está crescendo mais? Isso também influencia, inclusive, onde a gente vai fazer determinados investimentos. E qual que é o bairro que cresce mais? Cachoeiro. Então, hoje Cachoeiro ele está crescendo muito ali para a área do BNH, aquela área ali, BNH, aeroporto. Aeroporto hoje, vou dizer que é um dos vetores de crescimento que a gente tem. Muitas grandes empresas têm se instalado ali no aeroporto. E, curiosamente, esse lado de cá também está em expansão, né? Também está em expansão. A gente sempre cobrou isso, porque você não é daqui, mas você vai ligar o nome à pessoa. A gente tinha grandes propriedades aqui do grupo Camilo Cola, né? Do seu Camilo. Então, o pessoal falava assim, o Camilo Cola trava o crescimento ali, não por ele travar, mas porque eram propriedades grandes, né?
E aí, de repente, agora começaram a surgir os condomínios para cá, Perfeito. a própria Unimed indo para lá. Então, a tendência é a cidade crescer pelas extremidades mesmo, né? Safra também é um vetor de crescimento Sim, forte. isso aí. Assim, a Unimed tem um projeto de expansão, né? Eles nos falaram acerca disso. Existem alguns projetos de expansão que a própria Câmara de Comerciantes já nos trouxe para aquela região. Temos também alguns investimentos traçados para aquela região. E, obviamente, a gente imagina ali como um vetor de crescimento, até pela própria topografia, né? Facilita muito os grandes empreendimentos se instalarem ali na Safra. Agora, Flávio, bom, como a gente pincelou e é o tema do nosso bate-papo aqui, a gente vai falar da Dona Maria, do seu José, que é o pequeno usuário, que é a ponta mais frágil, né, de toda essa engrenagem aí, porque é fácil a gente falar de big players porque eles estão no radar, porque Exato. consome muito, a conta também vem a contento. Agora tem a Dona Maria, que na verdade esse serviço ele beira ao social, né, de entregar qualidade de vida para aquela pessoa ali, com dignidade, com honestidade. E muitas pessoas dessas são pessoas que contam as moedinhas para pagar a conta, né, que pagam a conta às vezes até com receita oriundo de plano, né, de plano social, né? Como é que é o trato? Qual o amparo? Qual que é o colo que a BRK tem dado a esse humilde usuário? Hoje nós temos um programa social aqui de tarifas, né, para Cachoeiro, que, ao meu modo de ver, na experiência que eu tenho nas outras concessões da BRK, é uma referência, né? É um projeto social que pode abarcar até 1.500 famílias aqui em Cachoeiro. Hoje a gente abarca um pouco menos que isso, até em função da própria situação econômica da cidade. Mas onde esse usuário ele tem 10 metros cúbicos, e esses 10 metros cúbicos desse usuário ele não paga nada. Então, em ordem de grandeza, 10 metros cúbicos seria o quê? Uma caixa 10 cheia? mil litros de água. 10 mil litros de água. Então, 10 vezes a caixa cheia no mês. 10 vezes a caixa cheia no mês. Viu, Rodrigo? Negócio bom, mano. E assim, ele tem esse programa, é um programa que é custeado pelo um recurso advindo da outorga, né? Outorga que a gente paga para o poder concedente. Todo mês a gente paga um valor para o poder concedente a título de outorga, e ele é custeado pela própria outorga. E é um projeto sensacional. Você pode abarcar, hoje não abarca tanto porque não se faz necessário, Entendi. mas hoje, para quem precisa, é um alento, porque muitas vezes você consegue ali aliviar E aí, isso muito aí seu orçamento. me leva a uma segunda pergunta que depois você continua no traço financeiro aí dos programas. Mas, em média, uma família comum aí, uma família de 3, 4 aí, né, pai, mãe, filho e filha, uma família comum, qual que é o volume de consumo hoje, em média, de uma Em média, família? em torno de 10 metros cúbicos. Uma família entre um casal e uma criança, em torno de 10 metros cúbicos. Quando passa um pouco disso, vai ali para 11, 12 metros cúbicos, mas vai variar muito ali daquele período. Às vezes você vai ter um período de calor que você vai consumir um pouco mais, né? E em virtude disso você vai ter um gasto um pouco maior naquele mês, mas, via de regra, 10 metros cúbicos é um pouco número menos do referência, que né? isso. É um número de referência. Exato. Muito bem. Aí, voltando a traçar a questão financeira. Aí, a gente está falando da questão de políticas públicas e de políticas empresariais para o usuário, para o pequeno concessionado. Agora, falando também de serviço, de prestação de serviço. Às vezes que eu estive lá, passei por lá, a gente vê o perfil das pessoas que vão lá no guichê, vão no balcão, vão lá na Ilha da Luz. São geralmente pessoas idosas, pessoas com baixa escolaridade, que não têm outra forma, não têm acesso à internet e para tirar a conta, não sabe, né, informações básicas. Como é que a BRK se preocupa com esse público tão importante que procura diariamente ali o dia a dia da empresa? A gente tem investido muito, sabe, Bruno, em manter um atendimento presencial. É óbvio que a gente entende que hoje existe um conceito hoje chamado de omnichannel. Hoje o cliente ele escolhe o canal que é mais aderente à realidade dele, aquele que ele se sente mais tranquilo, mais à vontade. E existe um perfil realmente que gosta do atendimento presencial, prefere ir lá no face a face, no olho no olho. E obviamente que a gente tem tentado de todas as maneiras, é um trabalho, óbvio que sempre a gente vai ter coisa para melhorar e é sempre bom que tenha, para que a gente consiga receber esses clientes ali na Ilha da Luz com o maior conforto possível, né?
A gente chegou a um tempo que a gente tinha um tempo de espera ali acima dos 30 minutos. Hoje a gente gira com um tempo de espera ali em torno de 18 a 15 minutos, sempre buscando dar uma comodidade para esse cliente. Muitos dos serviços que até então eram serviços muito burocráticos, por exemplo, transferência de celularidade. O mercado de infraestrutura, ao longo do tempo, ele se burocratizou muito, né? Você ia fazer uma transferência de titularidade, você às vezes tinha que levar ali documento até de geração passada para você comprovar alguma coisa. O que é que a gente fez? A gente, há um certo tempo atrás, logo quando eu cheguei aqui em 2023, a gente fez uma reunião com o nosso jurídico e disse, cara, isso aqui não pode ser um cartório. E a gente também precisa entender que a BRK é uma empresa privada e todo mundo espera do privado algo melhor do que o público, porque naturalmente o público ele precisa ser burocrático por conta dos próprios controles. Então, pra você ter ideia, a nossa transferência de titularidade, você precisa só da sua CNH, porque é uma relação de consumo. No máximo, se você vai levar um contrato de aluguel para poder fazer uma comprovação, se você não tiver, você assina um termo de compromisso. Muito bom saber disso. E tá tudo certo. Muito bom. É verdade, é como você falou, antigamente você falava em telefone, era uma propriedade, você tinha ação na bolsa da Teleste aí, né? Tinha que... Telebrás. Você tinha que colocar no imposto de renda. Imposto de renda, grudou hoje em dia, né? O chip lá é descartável, você joga fora. E as coisas têm que evoluir, esse entendimento tem que evoluir. Porque hoje em dia, o que vai acontecer? O cara usou o nome de alguém lá, tudo bem, a gente acerta aqui e tal, e libera. Enfim, mas que bom saber disso. E aí, nesse conceito Omnichannel, tem o cara que é mais aceleradinho, o cara que não quer sair de casa, ele copia o Pix ali, copia e cola. Eu já vi uma evolução que as contas agora já chegam com QR Code, né? Isso já é bom. Mas pro cara mais avançado ainda, que não quer nem saber de papel, como é que funciona esse canal novo aí? Vamos falar desse canal novo de atendimento. A pandemia ela foi um catalisador, né, para muita tecnologia nova que hoje a gente vê no mercado, né? Então assim, o mercado de infraestrutura ficou um pouco para trás, tanto saneamento, em virtude até de ter vindo muitas vezes de concessões públicas. Mas já havia um certo tempo na BRK, mesmo diante da pandemia, lá em 2021, trabalhando para colocar de pé uma agência que pudesse trazer todos os serviços que você faria numa loja, você pudesse ali fazer na comodidade do seu lar. Porque, cara, hoje em dia a gente tem aquele senhor de idade que gosta muito de ir lá na agência bancária fazendo paralelo, e tem pessoas como eu que você não quer pisar na agência bancária. Se eu puder mandar um WhatsApp pro gerente ou ligar para alguém ou trocar mensagem, prefere. Então a gente precisa entender a realidade de cada um. O que é que a gente pensou? Como é que a gente faz para colocar isso de pé? E não só isso, como é que a gente faz para que isso seja uma coisa intuitiva, né? Precisa ser uma coisa que funcione. Então a gente criou uma agência digital chamada Minha BRK, onde hoje você pode fazer praticamente todo o serviço, até uma ligação nova de água você consegue solicitar pela BRK, pela Minha BRK. É um aplicativo, é um app que você baixa? App, ou você também pode fazer via web, você pode acessar a URL via web, você pode acessar a URL de um navegador, você pode baixar o app no Minha BRK e fazer todos esses serviços, assim como você também pode, por exemplo, para esse cara que não quer ver papel, você pode colocar a sua conta em um envio de fatura de débito automático, ou via e-mail, ou no Pix recorrente, como você tem hoje, você pode colocar o Pix recorrente. Facilita muito sua vida, porque você não vai receber papel e, consequentemente, você vai ter ali um controle ali através do app de toda a conta que vem. Aí o dia que alguém roubar uma água lá e a conta vier 50 mil reais, aí você vai ter que se virar mesmo. Isso é um ponto importante. Às vezes, foi muito boa essa pergunta, porque hoje 80% das da busca, né, por atendimento nos nossos canais, principalmente no canal físico, é realmente os vazamentos internos, né? O que acontece hoje, Bruno, é que dificilmente hoje você faz uma manutenção preventiva nas suas instalações hidráulicas, né? Dificilmente você vai... Então, quando é que você vai saber que houve um vazamento? Quando chega a conta. A BRK, ela tem um processo onde quando você vai lá nos busca, né, com essa conta, a gente tem um protocolo onde você tem uma visita de um agente comercial nosso que vai lá fazer um teste de vazamento com você, lá na sua residência, para ver onde é que é o vazamento. E após esse teste, ele já deixa com você o passo a passo para você fazer o conserto, e a gente já faz o recálculo dando um desconto nessa conta. Porque a gente entende que esse consumo não foi um consumo que você quis, você não quis consumir isso. Foi um consumo fake. Foi um consumo que a gente fala não intencional, um vazamento que você só vai realmente perceber quando a conta chega. Rapaz, você sabe o que aconteceu lá em casa? Um caso, como é que é aquele cara? Caso venéreo, como dizia o Paulinho Gogó. Fato venéreo. Um caso venéreo.
Rapaz, aconteceu lá em casa, eu tô saindo de casa, assim, os relógios simples que tem lá na porta, lá, tem um vizinho e tal. Aí tava tipo um chafarizinho, assim, só que tava antes de passar no relógio. Antes de passar no hidrômetro. Antes de passar no hidrômetro. Mas mesmo assim nós ligamos, aí o cara foi lá rapidinho, consertou, resolveu, papapá. A gente tem que... É importante falar isso, porque você que é cidadão, você que é pagador, não é comigo, eu vi um vazamento ali, tem nada com isso. Meu irmão, pega, liga lá pro atendimento, pô. Isso. Faz contato, ajuda. Apesar de que Drica falou que tem uma equipe que fica rodando aí fazendo patrulha, né? Tem os polícia de noite, procura bandido. O pessoal da BRK, quando você vê um carro meia-noite rodando aí, tá caçando vazamento. Mas é um ponto importante, porque assim, muitas vezes o cliente nos procura com a conta alta, achando que, cara, eu vou chegar lá na BRK e vou ter que pagar isso aqui, eles não vão dar desconto. Pelo contrário, cara, assim, a gente dá o desconto. Com honestidade, também não vem com gogó, não. O intuito é a gente resolver o problema. Não vem com malícia pra cima de nós, não. Resolvendo o problema, às vezes você tem lá, dá um exemplo aqui, um dado, um vazamento na caixa acoplada, às vezes você não consegue ver lá o sanitário branco, vai escorrendo aquele líquido. Aquilo ali é um vazamento equivalente a um vazamento de 2 milímetros. O vazamento de 2 milímetros, ao final do mês, consegue gerar aí um consumo aí, em 10 metros cúbicos, 10 MCA de pressão, mais ou menos, 96 mil litros de água vão passar pelo hidrômetro ali, sem você perceber. Caraca. Durante o mês. É muita coisa. Rapaz, então fique atento aos buracos. Bom, eu quero agradecer a cada uma dessas empresas que participam e ajudam o Pó de Pedra a existir. Tá na goma aí, Daniel? Sim. Então vamos lá. Quero agradecer a Pisco Estúdios e também falar da Pisco aqui para você. Você precisa de uma agência de marketing que vai atender você, a sua realidade. A Pisco tá aí. Também quero falar da No Cardio Club, essa grife maravilhosa para você que gosta de treinar, quer uma vestimenta bacana para você arrasar na academia lá nos treinos, mas você quer também usar uma roupa por um momento bacana, você quer ir no supermercado, você quer ir na rua, no churrasco com os amigos, a No Cardio tem a vestimenta perfeita para você. Flávio, você faz atividade física, Flávio? Faço. Então tá precisando de No Cardio na sua vida. Eu vou te mostrar as pecinhas da No Cardio aí. Já vou pegar o contato isso aí, vou seguir no Instagram. Vambora. Performance Ferramentas Diamantada, líder em ferramentas diamantadas para você e para sua marmoraria, para sua operação. Incomil, referência em tratamento de efluentes sólidos, aquela Lama Brasil. Rapaz, você tinha que conhecer Cachoeiro nos anos 90, rapaz. Isso aqui, já morreu muito cachorro nessas lamas. Você sabia como é que era o lance? Não. Quando fazia serrada, você tinha a Lama Brasiva, que era cal, o restinho da granalha, e o pessoal abria uns poços, umas valas, do lado da indústria, do lado do tiá, e enchia aquilo, cara. Aquilo ficava igual areia movediça ali, ficava... Blá, blá. Caiu muito gato, muito cachorro naquelas valas ali, aí puxava mesmo. Aí veio a modernização das leis aí ecológicas, então hoje isso é proibido. Hoje você tem que tratar. Você tem que tratar. Isso é então, bacana, né? A Incomil é uma empresa pioneira nisso aí, ela vai até a sua empresa, projeta a sua necessidade do seu sistema e trata as suas águas. Nós temos também a nossa querida Envelope, mais envelopamentos de blocos com segurança, com qualidade, com precisão. Você que é minerador, você que é indústria, Envelope Mais tem o melhor envelopamento do Brasil e do mundo! Ousa dizer aqui, mas com muito conhecimento de fatos, hein? E temos também Gustavo Mairink, que ele ajuda você a planejar o seu futuro através de um plano de seguro. Ninguém gosta de falar de seguro que pensa assim, não estou pensando em morrer, não quero morrer. Só que eu descobri, com esse contato diário aqui que a gente tem com o Gustavo, a gente conhece a lista de produtos. Quando você fala em seguro de vida, a gente também está falando de planejamento financeiro, você fazer uma programação para a sua família, para você não deixar um filho, uma filha, uma esposa, uma viúva ou um viúvo, aí a Deus dará, porque é complicado. Então, Gustavo Mairink tem um produto certo para você, tem outros produtos específicos, por exemplo, suponhamos que a gente é sócio, a gente tem uma empresa, eu tenho 500 mil da empresa, você tem 500 mil. Eu venho a faltar e desempenhava uma função importante no negócio. E aí você não quer que meu filho entre, que a minha esposa entre, porque você não tem afinidade com eles, eles não entendem do negócio, vai entrar aqui e vai bagunçar a empresa. Aí o que você faz? Contrata um seguro específico para cuidar dessa parte de solução de sócio. Aí o sócio saiu, acabou a sociedade, então o seguro vai lá e contempla, né? E paga essa parte. Então, são muitas ferramentas que o seguro de vida pode ajudar você e sua família e seu futuro. Romário, Casa Boa Vista, né? Casa Boa Vista, com um espaço ideal, perfeito e adequado para o seu evento.
Consulte a gente aqui que a gente tem uma casa especialíssima para você. Romário Rosa Stones também traz para você a beleza da rocha ornamental em formato de grandes e lindos obras de arte. Traz ali para mim, faz um favor, Daniel. Parte público aqui, ó. Ó, que negócio legal aí, ó. Aí, puxa, olha essa ararinha aí. Que é sensacional. Aqui. Cara. Trabalho de. Por exemplo, sabe o que acontece, pá? A sua sogra tá brava com você. Aí você vai lá e compra aquele pano de prato mequetrefe que você dá todo ano e dá de presente. Não é muito melhor a gente dar né, Rosa? Não, aí é sucesso aqui, total. Você dá um presente como esse aqui, ó, em pedra natural para decorar. Não é verdade? É coisa de bom gosto, né? Não fica dando paninho de prato, com todo respeito. Deixa para dar o pano de prato, assim, no dia a dia. Né? Você chega lá com aquele pano de prato sem vergonha, vai, minha sogra aí. A sogra merece mais, né? Pô, você olha só, investe um negócio bacana desse aí. Fica uma área bonita aí, parabéns aí. Ararinha e ararão, arara azul e tudo pedra natural, tá? Isso aqui não é pintado, não, isso é pedra natural, tá bom? Bacana. Pode levar, Daniel, obrigado aí. O contra-rega aí, Daniel. Risadinha, Daniel Risadinha. Temos também a nossa querida Atlas Mármores e Granitos. A Atlas tem os melhores materiais para a sua obra, para a sua construção e tudo aí ao seu alcance para você fazer aquela obra maravilhosa. New Tecnologia. A New Tecnologia tem soluções impressionantes para você na área de telefonia, na área de internet e atende hoje. Cada vez mais as empresas cachoeirenses estão metendo sarrafa. A New Tecnologia hoje é líder em fornecimento de internet a cabo aí com alta velocidade. E estão presentes. Você passa ali na Beira Rio, você vê aquele banner gigante da New Tecnologia. A New tá bombando e é parceira nossa aqui. Fatura Express também. Você que é empresário e precisa de fazer aquela recondução da sua conta, você conte com a Fatura Express aí que ela vai e te entrega um serviço maravilhoso. Acabou de passar ali, o que passou ali? A A-Luxury. Bom, a A-Luxury é uma incorporadora, Flávio, que está investindo em trazer empreendimentos de alto padrão para o nosso litoral de Itaoca e Itaipava. Então, você que quer um apartamento de alto padrão, de bom nível, pezinho na areia, está na beira da praia, a Luxury tem os melhores empreendimentos para você e você chega para perto que você vai conhecer um pouquinho dos produtos da Luxury. Entra no nosso Instagram que você vai estar atento vendo isso daí. E hoje nós estamos com a participação especial da BRK aqui conosco, abrilhantando esse programa especial em que a gente está trazendo informações brilhantes sobre como funciona o sistema de cobrança, os novos produtos de atendimento da BRK, para trazer comodidade, para trazer presença, para colocar você no foco do negócio ali. O cliente é o foco, né? Tem aquele ditado que diz ser como gerente comercial e essa foi sempre a minha carreira. O cliente tem sempre razão mesmo, Flávio? Como é que é essa história? Não, tem sempre razão, né? A gente tem que encontrar, no caso ali, essa razão conflitando com a razão da realidade. Mas o objetivo nosso ali, de fato, é porque, assim, a gente não pode exigir do cliente que ele seja especialista, né, em saneamento, assim como a gente não pode esperar que ele seja especialista em pedra. E muitas vezes a gente vai ter que ali fazer essa condução para que ele ali naquele momento entenda aquilo que a gente quer compor, quer entender. O nosso trabalho em si, por ser também um monopólio natural, muitas vezes você tem que ter muito jogo de cintura para poder ali junto com o cliente tirar muitas vezes atenção na negociação e realmente chegar num ponto comum. Mas a gente consegue fazer isso muito bem, tem uma equipe muito treinada lá que consegue fazer com que realmente os clientes possam sair dali da maneira mais satisfeita possível, entendendo ali a conta. Se eu tivesse no seu lugar, né, como gerente, a hora que eu passasse ali, que visse alguém mais exaltado, eu falava, seu meu amigo, vamos brigar por causa de água, não, vem cá, vamos tomar um copinho d'água aqui comigo. Boa estratégia, Bruno. Gostei cara, da ideia. Não vamos brigar por causa de água, não, cara. Vem cá, vamos tomar um copinho d'água comigo aqui. Vem cá, vamos achar uma solução para essa água. Assim. Gostei da ideia. Vou começar a aplicar isso. Meu amigo, tem alguma coisa da parte comercial que a gente deixou passar aqui ou que você gostaria de ressaltar? Não, cara, é isso mesmo. Abordamos legal, né? Abordamos legal. É só manter justamente esses contatos, né? Você que nos ouve, nos assiste aí. Aproveitar todo esse aparato de atendimento que nós temos na BRK. Temos hoje aqui o atendimento presencial na Ilha da Luz. Temos o nosso 0800, através de 0800 771 0001. E também a nossa agência digital, que é o Minha BRK. Temos uma campanha agora que é o Resolva Online. Então,
Você que pode aí, não precisa sair da comodidade do celular, resolva online através do minhabrk.com.br. Quem que bolou essa logo aí? Foi o pessoal do marketing Foi aí? o pessoal do marketing. Pô, gostei. Resolva, como é que é? Resolva online. Resolva online, meu amigo. Eu gostei disso aí, resolva online. Foi bom. Quem bolou esse texto aí? Bonito, gostei. Resolva online. Bom, então, falamos disso aqui. Já estamos indo para o final, Flávio, aproveitar a sua expertise nessa área de abastecimento, de condução de projetos de prestação de serviço público também. Trazer uma pauta política do ponto de vista assim. A gente teve recentemente o marco do saneamento sendo implementado no Brasil. Acho que foi no governo Bolsonaro ainda lá atrás. Exatamente. Dá uma palhinha dentro do ponto de vista que você conhece. Como é que você acha que o Brasil hoje está posto? A gente vê tanto contraste, gente elogiando, gente insatisfeita. A gente sabe que os rincões do Brasil, a gente tem um baixo nível de abastecimento, um baixo nível, né? Tem cidades, infelizmente, servidas por carros-pipas ainda. A gente tem um cenário de terra arrasada em muitos lugares, né? É até desproporcional comparar a nossa realidade aqui com muitas regiões, especialmente do interior do país. Exatamente. Então, dentro do seu conhecimento, como é que você entende, como é que você encara essa iniciativa dos pensadores, dos legisladores do país, do executivo ter posto em prática, né, um manual, né, uma condução, um planejamento um plano estratégico para que se avance com esse tema a nível Brasil? Então, a gente tinha uma lei, né, a 11.445, que já era uma lei que previa aí esse avanço do saneamento no país. Era uma lei que foi sancionada no Lula 1, né, governo Lula 1, só que era uma lei que era muito frouxa, né, e ela não estabelecia metas, não estabelecia uma regra muito firme ali para que a gente pudesse realmente chegar na universalização. E aí, até então, a gente tinha um saneamento muito denso ali, com a participação muito densa de empresas públicas, né? De empresas de capital, muitas vezes mistas, mas com capital público ali excedendo 51%. Então, você tinha pouco avanço. Não eram eficientes, né? Não primava pelo resultado. Independente de político, o governo Bolsonaro enxergou isso de uma forma muito especial. Por quê? O que eles fizeram? Eles pegaram essa lei, que era 11.445, quer dizer, vamos aprimorar essa lei. Essa lei não está tão ruim assim, e vamos criar um novo marco, que é o quê? A partir de agora, cara, independente do que você vai fazer, eu quero que você universalize o saneamento até 2033, que vai ser o marco quando você vai ter que universalizar esse serviço aí para a população. A gente, infelizmente, convive num país de dimensões continentais, onde você tem áreas que você não tem cerca de 60%, alguns municípios do Pará, por exemplo, alguns municípios até de Alagoas, cerca de 60% da população recebe água, os outros 40% não. Então, aquelas imagens que muitas vezes você vê lá de terra seca, rachada, pessoa carregando água na cabeça, cacimba, carro-pipa, aquilo é real e existe, né? Então, o novo marco do saneamento veio para isso, para fazer com que realmente o saneamento ele possa acontecer. E como é que ele acontece? Se o município, o governo, os blocos que ali estão, tiverem capacidade de investimento para fazer com que isso aconteça, eles vão fazer com recurso próprio e vão fazer acontecer. Caso não, eles precisam montar um aparato ali de estudo, modelagem econômico-financeira e colocar isso aí para leilão, né? Para mercado, para iniciativa privada que tenha interesse em investir. Para quê? Para que faça isso acontecer. Saneamento, ele, de maneira geral, ele é um investimento muito caro. E poucas vezes as pessoas eles conseguem enxergar o valor, principalmente quando você está na obra, porque é tudo enterrado, você não consegue ver. A inauguração é algo muito, assim, não é algo pomposo, né? Como a inauguração de um parque, de algo muito... De uma ponte, né? De uma ponte. Então, assim, ele é algo que não é pomposo, mas é algo extremamente necessário. Porque, imagine só, hoje a gente tem nós somos, assim, abastados, nós temos um cenário muito diverso do nosso país, de a gente poder abrir a nossa torneira, o nosso chuveiro e aí conseguir tomar banho. Mas tiveram cenários, por exemplo, lá no tempo que logo quando eu entrei no saneamento, lá em Maceió, eu pude entrar numa concessão em crescimento ainda, né? Primeira concessão pós-marco regulatório foi Maceió, foi a concessão que eu entrei. E a gente teve uma senhora num bairro lá, um povoado, na verdade, de Maceió, chamado Ipioca,
que a gente chegou com a rede de abastecimento, não existia água lá, a gente chegou com a rede de abastecimento, levou água para esse povoado, e essa senhora, ela chorava copiosamente, né? E a gente perguntando o que foi aconteceu, tal. Pra gente é algo tão comum, né? Água, chuveiro. Ela disse: eu nunca tomei um banho de chuveiro na vida, cara. Que isso, Eu não sei o que é isso. Nunca tomei um banho de chuveiro na vida. Então, assim, o saneamento, ele é algo que dignifica, né? E, obviamente, o novo marco, ele veio para isso. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Hoje a gente tem um pipeline de novos negócios de saneamento. Recentemente, a BRK conquistou uma nova concessão, que foi a de Pernambuco, região metropolitana. E outras empresas, Recife. E recentemente agora nós tivemos uma... Então a BRK está em expansão, então. Tá Ela tem cortejado novos novas praças. Recentemente a gente teve 2 leilões aqui no Espírito Santo que foram exclusivamente para avançar no esgoto, que foi o leilão ali que pega a região de Guarapari, essa região do sul do estado, Castelo, outras cidades, que foi vencido pela uma empresa espanhola, Acciona. E temos um outro leilão que foi o de Vitória, que foi vencido pela GS Nima, né? E são leilões que visam o quê agora? Expandir o esgoto, para que a gente consiga ter ali uma coleta e tratamento de esgoto. E eu até lhe convido, Bruno, para você ir lá visitar a nossa estação de tratamento de esgoto. Eu acho que vai ser bacana você conhecer. A gente pode gerar um conteúdo lá, inclusive, porque esses assuntos são de interesse geral. A gente já não está mais naquela época, sabe, cara? Eu estava falando em off com você aqui, por exemplo, o que ensejou o Pó de Pedra? A gente precisa comunicar o setor, a gente precisa falar do dia a dia do setor, porque as pessoas estão se conectando isso. Ninguém mais está consumindo por consumir nada. As pessoas, elas estão interessadas em conhecer a sustentabilidade do negócio, estão interessadas em entender processos, estão interessadas em conhecer como que a demanda se constrói, quem são os players, qual é os gargalos. Então, quanto mais a gente for transparente e buscar transparência, mais o mercado compra a nossa ideia, mais o mercado adere àquilo que a gente está fazendo. Com certeza, se vocês convidarem, a gente vai lá com o maior prazer. Se for o caso, a gente também gera um conteúdo. O negócio é a gente gerar conteúdos de valor, Flávio, porque de maneira geral, na Pedra e em qualquer outro mercado, criticar é muito fácil, mas é muito importante a gente conhecer os braços que fazem, quais são tudo aquilo que está em volta, quais são as condicionantes para que as coisas aconteçam. Eu, como um cidadão cachoeirense, como um cara que tem laços afetivos com toda essa expansão aqui da minha cidade, eu digo para você, eu sou um entusiasta de promover as boas coisas, os bons valores. Esses dias eu fui convidado, a gente está cobrindo um projeto maravilhoso de iniciativa popular na cidade de Castelo. Você esteve lá comigo, né, Daniel? Eu fui lá para cobrir uma iniciativa popular que está impactando a classe política, porque empresários estão se reunindo para montar o projeto Rota do Rio em Castelo. Qual que é o objetivo? Revitalizar, tornar navegável um trecho que passa dentro da cidade do Rio Castelo, que é um dos braços do nosso Rio Itapemirim. Então, existe um projeto de revitalização, a gente tem esse conteúdo aí, convido vocês a passarem um olho lá, porque está envolvendo a sociedade civil organizada, arquitetos, formadores de opinião, empresários que estão investindo recursos. Os caras conseguiram lá uma máquina que, não sei falar aqui, não quero falar bobagem, mas é uma máquina, um sistema para poder limpar a orla desassorear a orla do rio. Então, assim, eu vejo que a gente está no nível, sabe, de avanço em que as pessoas querem mais do que falar e acompanhar, elas querem participar, elas querem estar junto. Então, a gente conseguir levar informação de qualidade e a gente enfrentar as questões sem medo, do ponto de vista assim, cara, a realidade é essa, o momento é esse, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Acho que isso é um papel importante, esse é um papel que a gente tem se prestado a fazer aqui, de maneira a gerar valor, né? Até mesmo ter uma conexão com o público, o que está se falando também, aonde a gente pode melhorar, o que a gente pode contribuir para que a gente evolua em várias áreas diferentes. Perfeito. Né? Agora, você que é um gestor e está lá e tem essa carreira extensa aí, brilhante aí, certamente você participa de alguns eventos, né? Alguns congressos, alguns painéis, aí, algumas feiras na sua área, né? Como é que você... Para a gente finalizar, já estamos indo para o final, acho que a gente abordou o que interessa aqui,
mas como é que você avalia, de maneira geral, a área de infraestrutura no país? Você vê avanços, você vê que a gente está indo para um lugar melhor do que estava antes? E eu digo isso porque, assim, quando se fala de saneamento, também se fala de infraestrutura urbana, fala de desenvolvimento, você tem que ter... É todo um composto, não adianta você só passar um cano ali, você não tem uma, né, enfim, uma estrutura de cidade para cobrir aquilo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente encaminhar para o final. A infraestrutura hoje, ela tá avançando muito, né? Era um setor que estava um pouco arcaico, né, no sentido tanto de metodologia quanto também de conceito, né? Muito focado na parte de engenharia, mas pouco na parte de processo, na parte do meio, que faz com que realmente o setor possa buscar eficiência ali nas pequenas coisas, né? A gente tem avançado muito nisso, né? É um setor que a tecnologia era um tabu e hoje a tecnologia tem sido, de fato, um catalisador para que novas ideias surjam, para que a gente consiga pensar em cidades inteligentes, em caminhos para que você possa ali ser mais assertivo nos investimentos e não só isso, para que realmente você consiga entregar o serviço que as pessoas anseiam ali de uma concessão que você tem. Eu costumo brincar que a infraestrutura hoje está sendo a telefonia de ontem, né? Na telefonia, quando começou a abrir o mercado da telefonia, você começou a ter essa troca de profissionais que vinham ali do mercado concorrencial. Você começou a movimentar o mercado de telefonia de tal forma que o mercado de telefonia começou a se tornar um mercado muito avançado no que tange tecnologia. Você tem empresas, por exemplo, como a Vivo, que financia startups lá dentro da própria empresa e que tem hoje alguns segmentos na área de tecnologia de informação, de troca de dados, de venda de troca de dados, de transmissão de dados ali em tempo real, em streaming. Eu falo dados assim, de tecnologia, de internet das coisas, né? Onde você não existia antes. Por exemplo, hoje a gente tem um supervisório. O que é o supervisório? É uma tela aqui na BRK, onde a gente consegue enxergar reservatório, bomba, todos os ativos aqui da BRK e um operador que consegue manipular tudo isso aqui com mouse, com cliques, etc. Telão? É um telão, né? Como se fosse uma central de vigilância? É uma central de vigilância e tudo acionado ali por acionadores ali remotos. E hoje a gente tem investido, inclusive, crescido para a questão da tecnologia de inteligência artificial e RPAs, que cara, o que acontece, por exemplo, eu estava com um projeto do FINEP aqui, em parceria de uma empresa chamada Galáxia, aqui em Cachoeiro, que era o seguinte: o que foi esse projeto? Era desenvolver uma inteligência artificial, hoje chamada de machine learning, né? É um robozinho que começa a aprender ali, ele começa a conhecer ali por dados, né? Por indícios, ferramentas, o que vai acontecendo, ele começa a entender e cria ali padrões para poder fazer com que você consiga ali prever determinadas situações. Esse robozinho que a gente trouxe para cá foi um robozinho para identificar vazamentos antes de eles acontecerem. Então a gente colocou esse robozinho aqui, e esse robozinho ele fazia o quê? Ele começava a entender quando o vazamento ele acontece, como é que ele ocorre, o que é que acontece? Baixa pressão, sobe isso, esse determinado parâmetro ele sobe ou desce. Ele faz essa quantidade de cálculos e faz isso numa massa de dados que um ser humano não consegue fazer, para poder dar uma predição para a gente. Vá nesse local aqui que tem um vazamento. Você tem ideia, a gente colocou esse robô. 80% dos locais que a gente foi, a gente encontrou vazamento. Você já assistiu os Simpsons? Já assistiu os Simpsons? Já, muito. Você lembra que o Homer era um operador de usina nuclear. E de vez em quando ele errava o botão lá e explodia aquilo tudo. Tem alguma coisa ali que é operacional, que às vezes pode ser um erro de operador, alguma coisa que afeta? Por exemplo, eu já percebi, tira essa curiosidade minha se você puder. Às vezes parece que a caixa tá mexendo rápido. Falei, o que tá acontecendo, gente? Parece até que é um barulho dentro de casa. O que é isso? É uma alteração de pressão? Ela é automática? Ela independe de um operador? Ou de repente o operador foi lá e abriu um cadinho mais e veio mais água? Como é que é isso? Ela é Tô te botando numa furada aí, né, cara? Não, mas eu consigo... É uma coisa natural, na verdade. A pressão é uma coisa natural. Porque vai depender muito de horários específicos e etc. Porque dá vazão, né? O que é que acontece? A pressão é a medida de força, né? É a força que a água que ela coloca naquela tubulação para tentar sair. Naturalmente, quando você está com as tubulações cheias ali, principalmente no período da noite, a tendência é que essa pressão ela aumente. Por quê? Você está com a tubulação repousada, com muita água, e a água quer sair daquele tubo. A água está ali.
a tendência é que ao longo do dia essa pressão se equalize. Então você tenta ali fazer alguns ajustes ali dentro do período para fazer isso. Dentro desse processo que a gente tem os operadores, a gente tem um sistema lá que vem até do modelo Toyota, que é o Pokayoke, né? Que é o quê? Tem algumas artimanhas ali, vamos dizer assim, que impedem que o operador ele tome uma decisão ruim. Boa. Por exemplo, se a pressão ela está muito elevada, está muito baixa, alguma coisa, se o operador tentar fazer alguma coisa que piora aquele cenário, Não vai deixar. ele não Ô, consegue aí fazer, não, deixa pô. ele aí, você não pode fazer. Mas se você quiser Por melhorar, exemplo, pode. se ele quiser abrir uma válvula lá, mas o reservatório ele está cheio, o próprio sensor de nível do reservatório não vai deixar ele abrir mais. Legal, tá vendo? É importante a gente falar isso, cara, Exato. porque a galera tem que saber. Essa informação inteligente, porque a gente precisa disso. Muito bom. Enfim, tem mecanismos para Muito, diversos. não deixar. Diversos. E é por E isso. investindo mais. Essa tecnologia artificial aí de busca de vazamentos é uma coisa que Interessantíssimo. você não imaginava que uma coisa dessa podia acontecer nos dias de hoje, né? E obviamente tem muitas outras coisas que vão vir. E a gente precisa estar antenado para realmente fazer com que isso se torne bom para Daqui um o dia nosso o usuário. robozinho vai sair, vai botar água na nossa boca. Recentemente você viu lá, tem um robô lá chinês, um humanoide, que ganhou a maratona, né? Correndo, você viu? Correndo, foi. Não, eu vi ontem um da Toyota. Você falou de Toyota, eu lembrei de ontem. Pegaram um robô pra arremessar, pô. E o cara, no basquete, e o cara acertou, e o robô Acertando tudo. acertou tudo, você viu lá, né? Muito bem, pessoal. Estou recebendo ele aqui, o querido Flávio Galindo, ele que é gerente comercial da BRK Ambiental, veio aqui trazer um pouquinho para a gente das novas ferramentas, desse negócio, como é que é? Faça online? Como é? Resolva online. Resolva online. Gostei desse bordão, hein? Parabéns, esse bordão eu gostei mesmo. Resolva online, meu amigo. Tá com problema? Resolva online, pô. Não vai ficar discutindo, não. Resolve aí, ó. Pira lá, ó, tem dúvida, tem todo o sistema. Então, esse modelo Omnichannel também é bacana, que você quer ser atendido pessoalmente, você quer ligar, você tem, você quer na internet, você vai, você quer mandar fichinha, você quer mandar sinal de fumaça, tem um cara lá que fica lá só recebendo a fumaça. Só não temos telepatia ainda, mas quando encontrarmos a forma, pode já ter tem certeza. até um robozinho telepata, pô, que descobre onde tem buraco. O robozinho merece um like no vídeo, hein? Pois Com é, ó, certeza, deixa o né? like aí, pô. Deixa o like aí, gente. Segue o Pó de Pedra. Inclusive, vou até mandar o link para todos os meus amigos. Vamos lá, Vamos bombar esse vídeo aqui. Eu quero a galera de Maceió, eu quero o Carlos Jorge da Igramol comentando aqui, ó. E, Carlos Jorge, quero você comentando aqui lá de Maceió. Muito bem, meu amigo, quero agradecer mais uma vez a você e vou falar aqui uma fala que eu falei com a sua colega no programa anterior, que esse momento seja um congraçamento. A gente está aqui para levar boas notícias. Tem muita gente, tem muitos programas, tem muitos canais aí que falam de desgraça. O tempo inteiro você vai na internet, fulano atirou em fulano, fulano morreu em Beltrano, fulano, é só desgraça, é só coisa ruim, é só problema. E a gente, agora mesmo ali perto de vocês, teve um incêndio lá agora, né, hoje de manhã. Tem gente propagando desgraça. E quem está falando das coisas boas? E a gente está aqui para falar da boa nova. Para quem é cristão, a gente aprendeu o recado da boa nova, né, Orlandinho? Boa nova é o quê? Falar das boas mensagens, né? Das boas coisas. E é muito importante quando a gente consegue ter um programa como esse, em que a gente dá voz, a gente dá rosto, a gente dá cara, a gente dá feição a pessoas tão importantes que às vezes estão num background ali, estão trabalhando em um ambiente que você não enxerga, mas está possibilitando que uma água límpida, uma água viável, uma água potável, uma água tratada chegue com qualidade na sua torneira, na sua indústria, na sua plantação, enfim, aonde quer que seja que você use a água, só use com consciência, né? Para finalizar aqui, eu já estava esquecendo que eu estava lembrando disso, Você vê que não tem pauta, tudo aqui é no improviso. Mas eu estava esquecendo de falar da responsabilidade ambiental, tem crescido ultimamente, e a BRK está comprometida com isso, né? Com certeza, acho que a gente quer Vocês incentivam o reuso, o reaproveitamento da água de água de chuva? Com certeza. Tudo que você puder fazer para consumir menos água é um recurso finito. A gente precisa cuidar do nosso rio aqui para que ele possa sempre ter água. Então, quanto mais a gente utilizar para fins conscientes ali, de fato que são necessários, é a gente ter essa consciência de fato, pô, vou abrir a torneira para quê? Né? Vou lavar uma calçada todo dia para quê? Então, é esse pensamento que vai nos levar realmente a ter um comportamento ali eficiente, consciente, né? Para que a gente possa consumir esse recurso da melhor forma possível.
Então, leva o nosso abraço a toda a equipe da Muito BRK, obrigado, todo o brother. setor comercial, a cada um funcionário, a cada um colaborador, a cada um prestador de serviço, a cada um que de forma direta ou indireta contribui para o abastecimento de água potável na nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Que vida longa à BRK e a todos os nossos colegas de profissão ali. E você que assistiu o programa até aqui, curta, comente, compartilha, interaja com este conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, volte aqui mais vezes, a gente tem vários programas, esse foi um programa especial para a gente falar do serviço da água, para falar um pouquinho sobre a BRK e esses benefícios maravilhosos que a gente tem de ter uma aguinha. Quando chegar um cliente encrenqueiro lá na recepção, fala assim, vamos tomar uma aguinha comigo aqui, vamos brigar por causa de água não, É verdade. E é isso aí, gente. Volte mais vezes, esteja sempre com a gente. Mais uma vez, obrigado. Flávio, você vai falar o lema do programa comigo, hein? Vamos lá? Vamos lá. Vambora? Qual câmera você vai botar aí, Orlandinho? Na central? Então vamos olhar pra essa central aqui. Vamos lá. Aqui no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve! Leve! É isso aí. Não, vamos falar de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Agora você vai falar só Agora- leve. agora eu já sei agora. Vamos lá. Aqui no Pó Aqui de no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve! Eita! E aí? Ei!